Rumores sobre o que existe sob o Monte do Templo circulam há décadas entre arqueologia, fé e teorias conspiratórias. Porém, quando Joe Rogan reuniu pesquisadores veteranos em seu podcast, a conversa tomou um rumo inesperado. Segundo esses especialistas, arqueólogos, analistas de textos antigos e técnicos em levantamentos de campo, novos escaneamentos do subsolo, registros históricos e indícios estruturais começam a revelar uma imagem mais clara do que pode existir sob um dos locais mais disputados do mundo. Para eles, a história é muito mais antiga e complexa do que se imaginava. Durante o episódio, os pesquisadores explicaram que passaram anos analisando as camadas subterrâneas do monte com tecnologias de penetração no solo, comparações históricas e registros de escavações antigas. O tom foi cauteloso, porém intrigante. Não se tratava de especulações da internet, mas de profissionais tentando reconstruir um cenário interrompido por guerras, disputas políticas e séculos de acesso restrito. Segundo eles, sob a plataforma de pedra considerada sagrada por milhões, podem existir passagens enterradas, câmaras e fundações que jamais foram totalmente mapeadas. Algumas formações subterrâneas, antes consideradas cavidades naturais ou reforços estruturais, podem ser vestígios de construções anteriores. Certas estruturas são tão grandes que não seguem os padrões arquitetônicos conhecidos da região. Outras parecem alinhar-se com descrições presentes em antigos textos religiosos, sugerindo projeto deliberado e não simples coincidência natural. Questionados sobre a possibilidade de existirem estruturas inteiras ainda não estudadas, os pesquisadores evitaram respostas categóricas, usando termos como alta probabilidade ou anomalias estruturais. Ainda assim, insinuaram que pode haver um conjunto de câmaras ou fundações anteriores a muitos edifícios associados ao local hoje. Registros de escavações dos séculos XIX e XX mencionam blocos de pedra esculpidos, vazios incomuns e túneis de origem desconhecida. Com tecnologias modernas de varredura, essas descrições antigas parecem corresponder a formações reais no subsolo. Entretanto, estudar o local é extremamente difícil. Tensões políticas, sensibilidades religiosas e o risco de comprometer fundações antigas tornam qualquer escavação profunda quase impossível. Mesmo assim, indícios se acumulam. Leituras sísmicas, padrões de erosão e escaneamentos subterrâneos que, combinados a manuscritos e relatos de viajantes, sugerem algo construído deliberadamente e depois soterrado pelo tempo ou por eventos históricos. Há também portões bloqueados e arcos selados nas muralhas de contenção que talvez tenham levado a espaços subterrâneos. Alguns desses arcos ainda são visíveis, embora hoje não conduzam a lugar algum. Levantamentos recentes indicam que certos corredores descem mais profundamente do que o esperado, seguindo inclinações incompatíveis com simples reforços estruturais. Mesmo assim, os especialistas evitam sensacionalismo. Não falam em tesouros escondidos, mas em lógica arquitetônica. Construtores antigos raramente escavavam túneis ou câmaras gigantes sem propósito, possivelmente ritual, logístico, defensivo ou cerimonial. Tecnologias recentes ampliaram as possibilidades de estudo. Drones, microcâmeras e técnicas de imagem acústica permitem observar fissuras e dutos sem perturbar o terreno. Esses métodos revelaram espaços vazios com linhas retas e ângulos muito precisos para formações naturais. Como observou um especialista, a natureza raramente produz cavidades com ângulos retos. Caso essas hipóteses sejam confirmadas, o impacto seria significativo. Arqueólogos ressaltam que descobertas não reescrevem a história de um dia para o outro, mas podem transformar a compreensão sobre engenharia antiga, civilizações iniciais e a forma como culturas sucessivas reutilizaram espaços sagrados. Nos últimos anos, uma nova geração de pesquisadores passou a investigar o local com métodos não invasivos. Escaneamentos subterrâneos revelaram grandes cavidades organizadas em padrões que não correspondem a construções romanas
ou medievais conhecidas. Alguns cientistas chamaram essas estruturas de ecos arquitetônicos, vestígios cuja função não está clara, mas cuja origem certamente não foi acidental. Outras pesquisas analisaram microsedimentos do solo e encontraram fragmentos de pedra com marcas de ferramentas diferentes das técnicas conhecidas do período do Segundo Templo, sugerindo atividades construtivas anteriores ainda pouco compreendidas. Estudos sobre antigos canais de água também mostraram sistemas de irrigação mais extensos do que se pensava, alguns modificados em épocas posteriores. Imagens de alta sensibilidade detectaram marcas quase invisíveis em blocos de pedra, possivelmente sinais usados por trabalhadores antigos para organização ou identificação. Para compreender a importância dessas descobertas, é necessário lembrar o que existiu naquele local. O primeiro templo, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão por volta do século X antes da Era Comum, foi concebido como símbolo religioso e político de um reino em ascensão. Fontes antigas descrevem paredes monumentais, cedro importado e decoração em ouro. Apesar disso, quase não há evidência física acessível hoje, devido às restrições de escavação no monte. Após sua destruição pelos babilônios em 586, antes da Era Comum, a cidade foi devastada e muitos habitantes foram exilados. Décadas depois, sob domínio persa, os judeus retornaram e reconstruíram o templo, mais simples, porém carregado de significado espiritual. Séculos mais tarde, Herodes ampliou radicalmente essa estrutura, remodelando o próprio monte, erguendo enormes muros de contenção, pátios, escadarias e colunatas. A maior parte do que hoje se imagina como o templo corresponde, na verdade, a essa grandiosa expansão herodiana. Naquela época, a área era vibrante e movimentada. Sacerdotes realizavam rituais, estudiosos debatendo leis religiosas, reuniam-se nos pátios, comerciantes vendiam animais e ofertas, e peregrinos viajavam dias para chegar às festividades. Centenas de banhos rituais encontrados nas proximidades indicam o fluxo constante de visitantes. Jerusalém era um centro cultural dinâmico, influenciado por rotas comerciais, que ligavam regiões da Arábia, Egito, Grécia, Pérsia e Roma. Entretanto, diversidade também significava tensão. Diferentes correntes religiosas e políticas divergiam sobre tradição, reformas e resistência a potências estrangeiras. A cidade viveu sob domínio babilônico, persa, helenístico e romano. Essas pressões culminaram em revoltas contra Roma. No ano 70 da Era Comum, após um cerco devastador, as legiões romanas invadiram Jerusalém e incendiaram o Segundo Templo. Relatos históricos descrevem chamas consumindo o interior dourado e muros desmoronando. Milhares morreram e inúmeros artefatos desapareceram. A destruição transformou profundamente a vida judaica. Sem o templo, práticas religiosas reorganizaram-se em torno de sinagogas, estudo e comunidade, estabelecendo bases para o judaísmo posterior. Ainda assim, partes das estruturas herodianas sobreviveram, como o Muro Ocidental. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá!